Eu sei, você não quer ficar 3 horas, 4 horas nas redes sociais. Eu sei que você pega o celular apenas para ver uma mensagem, entrou no WhatsApp rapidinho para ver uma mensagem de uma amiga, de um amigo, resolver uma coisa de cliente. E quando você menos percebeu, você já tinha visualizado todos os status dos seus contatos que estavam disponíveis lá no WhatsApp. E aí, sem perceber, você clicou rapidinho no Instagram, viu os stories de todo mundo, os famosos e os não famosos. Viu também no feed todos os reels que foram postados naquele dia, os que estavam mais em alta. Porque apareceu de repente para você e tinha tudo a ver com o que você estava passando naquele momento. As trends que estavam passando na tela do seu celular falavam com você. Tinha a ver com a sua vida. E por esse motivo você foi descendo o feed e tudo ali naquele dia era pra você. Quando você menos percebeu, você tinha deixado de fazer todas as coisas que eram importantes naquele dia. E isso se repetiu no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, na semana retrasada, na semana passada, ontem e hoje você também fez isso. Você ficou horas nas redes sociais sem nenhum propósito, sem nenhum benefício real para si próprio, só consumindo o seu tempo. Mas eu quero te confortar, te informando que você não é o único. Tem você e mais milhares e milhões de pessoas viciadas nas redes sociais. E eu sei que o termo vício parece um pouco forte e pesado, mas é exatamente essa palavra. A compulsão de não conseguir sair das redes sociais, de ir fazer uma coisa pequena, responder um direct, uma coisa mínima e simples, e de repente se vê ali 2, 3 horas queimando o seu tempo, porque é exatamente isso que estamos fazendo, queimando o nosso tempo, à medida que nos debruçamos e não percebemos os pequenos atos que viraram vício no nosso comportamento. Era uma coisa pequena, era só um hábito pequeno, agora virou um vício porque você está acostumada e não consegue mais se desligar. Atualmente, a média de horários que as pessoas estão passando, os brasileiros estão passando nas redes sociais ou com o smartphone na mão, e aí que inclui todas as redes sociais, TikTok, YouTube, que você está me ensinando para uma plataforma, no entanto, é de internet, né, de rede social, não é tão igual a rede social do Instagram, mas é de certa forma também um local que, se você não tiver cuidado, você pode se perder aqui nos shorts e ir consumindo conteúdo igual a gente consome lá no Instagram. É parecido até. Por isso que tem que ter uma finalidade e um propósito. Saber exatamente o que você está consumindo também entraria nessa pauta. Mas se tratando apenas de queimar horas do seu dia, o TikTok e o Instagram estão disparados como as plataformas que mais queimamos o nosso tempo, mas passamos horas ali consumindo. E esse comportamento está roubando o nosso tempo de produzir algo realmente significante. Tem uma frase que eu gosto muito, que também é conhecida, mas ela é muito clichê, mas também é muito real, que é: cuide dos seus minutos, que os anos se resolverão por conta própria. Isso significa que todo minuto que você passa da sua vida se dedicando com intenção, em uma vida com propósito, em uma vida realmente que você está focado ali no que é importante para você, ao longo do tempo, esses minutinhos vão construir uma coisa enorme, uma coisa grande. Porque parece um hábito pequeno. Vou ler 2 páginas por dia. Mas quando você menos vê, você já leu um livro. Quando você menos percebe, você já leu 3, 4, 5 livros. Porque era uma coisinha pequena, foi um hábito que foi ali sendo fomentado. E à medida que o tempo foi passando, o acúmulo de pequenas páginas se tornaram um livro enorme. Porque você ficou ali um pouquinho todo dia, um pouquinho todos os dias. Se formou no seu subconsciente um acúmulo de conhecimento, porque você acumulou vários livros ali lidos para o seu repertório. Eu tô citando rede social aqui porque é muito fácil a gente se perder lá. É muito fácil a gente se distrair lá. Eu atualmente estou usando um pouco menos os meus perfis de rede social, mas eu vou voltar a usar bastante daqui a uns 4 e 5 meses, muito. E eu preciso ter esse cuidado de não me distrair, porque há um bom tempo as redes sociais têm sido para mim a minha ferramenta de aquisição de cliente e de faturamento. Então eu vendo, eu tô lá nos stories gravando para os meus clientes porque eu tenho que vender. Então é a minha ferramenta de aquisição de dinheiro. Tem que ter uma finalidade. Se eu me acostumo com um comportamento de consumidor e não de produtor,
eu não vou conseguir produzir os números que eu quero produzir para minha vida pessoal, para minha empresa. Então eu preciso ter um comportamento muito maior de produtor. Se eu estou dentro do Instagram, do TikTok, eu tenho que estar lembrando, ok, por que eu não estou produzindo conteúdo? Ok, por que eu não estou produzindo conteúdo? Eu tenho que estar com essa mentalidade. Não que eu não vá consumir, eu posso consumir. Na verdade, eu consumo conteúdos muito bem estratégicos, com perfis que eu confio, que eu gosto, que eu me inspiro, e evito ao máximo consumir conteúdo inútil. E não é que você não vai olhar uma coisa ou outra da vida das pessoas. Você pode ficar ali, mas estabelece um tempo. Ok, você vai cronometrar. Vou ficar aqui 20 minutos. Olhei lá os stories dos meus amigos, curti, comentei. Pronto, já é o suficiente, eu vou sair daqui. Porque se você deixar, o Instagram, as redes sociais, elas viram uma espécie de buraco negro que você de fato mergulha ali. E aqui eu citei TikTok, Instagram, que são os maiores hoje ladrões do nosso tempo. Mas existem outros vícios que também roubam o tempo, porque eles também são uma forma de fuga da realidade. Exemplo, todos os joguinhos, tanto os infantis quanto os adultos, eles trazem uma sensação de dopamina que de fato você fica ali, quer jogar mais uma partida, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Você vai mergulhando naquele mundo ali super legal e divertido que tá alegrando o seu cérebro com pequenas doses de dopamina. Quando você menos vê, já foram ali 5, 6, 7 partidas, seu tempo foi pro ralo, já é madrugada e você gastou o tempo que era pra você estar descansando, dormindo, pra amanhã você estar produzindo mais, foi com joguinhos. E tem só joguinhos? Não, tem vários outros vícios. Casas de aposta online, que já, infelizmente, tá ficando cada vez mais popular e de fácil acesso. E as pessoas vão gastando, além do dinheiro, também vai gastando todo o tempo ali, tentando a sorte em uma coisa que não é tão interessante nem para construção de patrimônio, porque as possibilidades são mínimas, mas principalmente porque é um caminho, um atalho fácil que vai dominando as outras áreas da vida, que vai adaptando esse comportamento também para as outras áreas, que é de não ter um pensamento de longo prazo. Então, são vários malefícios. Os vícios, de certa forma, todos eles, joguinhos, casas de aposta, Instagram, excessivamente, TikTok, conteúdo adulto, qualquer um desses vícios, eles vão dominando, queimando o nosso tempo por completo. E nós temos uma tendência a ir para algum vício quando estamos fazendo uma espécie de fuga. Um exemplo é a pessoa que foi para o cigarro. Alguns deles foram para experimentar. Outros deles foram para uma espécie de alívio, porque alguém falou, nossa, fuma um cigarro. É só fumar um cigarro que você consegue relaxar, você consegue acalmar, vai tirar o seu estresse. A pessoa foi para um cigarro e quando ela menos percebeu, ela estava passando ali 10 anos sendo um fumante e não conseguindo sair daquele vício. E cigarro também está atrelado a outras drogas que nós conhecemos, mais agressivas e fortes, que a pessoa às vezes entrou para experimentar e ficou presa lá, gastando de novo tempo, dinheiro, o seu cérebro, a sua vitalidade, a sua vida presa nesses vícios. Mas como hoje o foco do vídeo não é só falar da questão neural e comportamental dos vícios, e sim da perda de tempo, eu quero citar um exemplo que eu li há um tempo atrás de uma ex-fumante. Ela citou uma das diferenças que ela percebeu quando ela parou de fumar. É evidente, quando você sai de um vício, você tem vários benefícios, né? Mas no caso do cigarro, o benefício imediato que ela percebeu não foi na saúde, que é normalmente o que a pessoa poderia presenciar, né? Teve ali uma diferença, mas não foi tão gigantesca, porque no caso as consequências do cigarro, né, do fumante, elas vêm ao longo dos anos, elas aparecem depois de alguns anos, que é algum problema, infelizmente, nos pulmões, porque foi um acúmulo ao longo dos anos, né? Então as consequências costumam ser tardias. Mas a diferença que ela percebeu quando ela parou com o vício, quando ela conseguiu sair do vício do cigarro, foi o tanto de tempo que estava sobrando na vida dela. Porque ela relatou que ela gastava em torno de 5 a 10 minutos para fumar um cigarro. Ela fazia uma pausa mais ou menos de 5 minutos, de 5 a 10 minutos. E ela fumava um maço de cigarro por dia. Então, para fumar essa quantidade de cigarro, ela gastava mais ou menos em torno de 100 a 200 minutos, o que equivale de 2 a 3 horas só fumando todo santo dia. E quando ela percebeu que estava sobrando 3 horas do dia dela, 2 horas e meia do dia dela, porque ela não estava fumando, ela percebeu que ela poderia destinar aquele tempo para atividades realmente mais vantajosas, aprender uma coisa nova, aprender um novo hobby, aprender um novo idioma, aprender alguma coisa, porque ela tinha tempo sobrando.
Parecia uma coisa inocente. Não, é só um cigarro, é uma coisa simples. É só um cigarro, mas 20 cigarros, tendo uma pausa de 5 minutos todos os dias, estava gastando, consumindo, queimando o tempo dela ali de 3 horas de vida todo dia. E aí, como eu falei pra vocês, a nossa média de rede social é de 7 horas. Olha o tanto de energia que estamos desperdiçando, na maioria das vezes, para coisas inúteis. Se você vende nas redes sociais, se você é um produtor de conteúdo, eu sei que a gente precisa estar lá, mas é ter também a consciência de que quando estamos consumindo demais e produzindo de menos, produzindo pouco, estamos desperdiçando um tempo valiosíssimo na nossa vida. E aí você pergunta, Franciele, mas o que eu faço então, já que eu não consigo controlar? Quando menos vejo, já percebi que eu já gastei muito tempo. Tenta parar 1 minuto, 2 minutos, 3 horas, que seja para fazer um esboço da vida que você quer ter. Tenta fazer esse experimento. Tipo assim, eu sei que você tem a sua vida já, tem a sua rotina, tem a sua família, mas talvez esteja faltando um pouco mais de sonhos em você. Um pouco mais de coisa para você gastar seu tempo de forma útil. Ai, Franciele, mas é muito difícil, porque mesmo tendo sonhos e projetos, quando eu entro nas redes sociais, eu perco meu tempo todo, quando menos vejo já é meia-noite, eu tô dormindo tarde, acordo desmotivada, acordo sem ânimo, porque eu fiquei ali vendo a vida alheia. E talvez o seu projeto que você acha que é grande ainda não seja tão grande o suficiente. Porque se ele for enorme, não vai ter tempo para você ficar olhando a vida alheia desse jeito. Não tem tempo, não sobra tempo. E quando você está muito focada e mirando em outras coisas, o que acontece na verdade é que você fica doida para fazer a sua atividade principal, fazer as suas ações que realmente vão mudar e nortear a sua vida. Olhar a vida do outro não vai ser mais interessante do que estar vivendo a própria vida. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conteúdo romântico de séries e filmes, por exemplo, doramas. E eu gosto bastante mesmo, tipo assim, é uma coisa que, se eu não tiver cuidado, eu vou mergulhar e vou assistir, vou maratonar 16 episódios de dorama, porque eu sou apaixonada. E todos os conteúdos de filmes românticos, coisas assim que tem esse lado fofinho, eu gosto bastante. Se você não tiver cuidado, se eu não tiver cuidado, eu entro madrugada assistindo série. Já assisti série até de madrugada, mas hoje eu não faço mais isso. Por quê? Porque não dá tempo. Quando chega 9 horas, 9h30, 10 horas, eu falo, ok, estou acabada, cansada, quero dormir. Aí eu organizei mais ou menos a minha alimentação para não comer tão tarde, ter um sono de qualidade, acordar no dia seguinte, porque eu tenho mais um monte de outras atividades que são importantes para minha vida, que eu estou construindo. Ver a vida, o romance perfeito dos doramas é legal? É, mas a minha vida precisa ser tão incrível. Eu preciso estar vivendo tanto um dorama, sabe? No sentido de estar vivendo uma vida gostosa, que o mundo virtual, a fantasia dos filmes não me prenda nesse nível. Não é que eu nunca vou consumir nada, eu gosto de livros românticos, de séries contemporâneas e clássicas que são românticas também, mas tá vivendo uma vida que eu sou apaixonada pela minha própria existência e as minhas construções, a minha rotina, é maravilhoso, porque eu vou assistir uma série ou outra, um filme ou outro, pra relaxar, uma coisa pequena, uma coisa pontual. Por exemplo, domingo é um dia que eu gosto de assistir filmes, quando eu estou em casa, mas eu chego do culto às 8 horas da noite, então eu tenho até mais ou menos 10 horas, 10h30 pra assistir um filme. Se eu tiver com a minha família e chegar em casa 10 horas, eu não vou assistir um filme, acordar e dormir meia-noite e meia. Meia-noite e pouco. Eu não vou fazer isso, porque isso vai acabar com a minha segunda-feira. Então é uma questão de analisar para onde está indo o seu tempo. Gosto de assistir filme? Gosto. Mas eu tenho que avaliar se o seu tempo que eu vou gastar ali não vai estar prejudicando o meu trabalho, não vai estar prejudicando o meu sono, porque essas coisas viraram prioridade. Eu preciso gostar de assistir a vida que eu estou construindo, gostar de assistir a minha evolução. Isso precisa ser maravilhoso para mim, a vida do dia a dia, a vida ordinária, sabe? De acordar, de levantar, de fazer as coisas que precisam ser feitas. Precisa ser tão prazeroso ou muito mais prazeroso do que uma tela, do que um filme legal, criativo, um drama maravilhoso que você assistiu, do que um livro incrível que você ficou ali horas se debruçando lendo. A gente pode consumir conteúdo? Pode. Vai fazer isso pontualmente? Vai. Mas viver uma vida muito chata durante o dia todo e à noite ter que maratonar 3, 4, 5 episódios porque no dia seguinte você não precisa ter vitalidade para trabalhar, não é uma escolha inteligente. É um vício que você pode falar, não é só um prazer, não é só um prazer, é um vício. Um vício de fuga da realidade. Porque se a sua vida, os seus sonhos estiverem dentro de você, assim, vibrando dentro de você, e você estiver com vontade de realizá-los, você vai ver que não vai sobrar tanto tempo, assim, pra ficar se dilubriando com a vida alheia. Você vai olhar e falar, poxa, que legal que o fulano tá construindo, que legal que o fulano tá tendo isso. Mas eu também estou construindo uma vida legal pra mim. Então o seu nível de comparação será menor, porque você vai estar tão envolvida com a sua própria vida, que já é um benefício
excelente, já que as redes sociais traz esse senso de comparação extremamente prejudicial para 99,999% das pessoas. E ainda você vai estar sentindo a sensação de estar realizando a própria vida, cuidando da própria vida, que é uma coisa muito, muito, muito boa. Então, crie projetos que você goste de viver, para que a sua sensação com as redes sociais, a sua fuga para a rede social, não precise existir, para que você entre lá, fica lá um tempo, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, olhou a vida de quem você queria ver, os stories, viu ali os momentos das pessoas que você gosta de acompanhar e saiu, tá tudo bem. Mas que você saia dali com uma sensação feliz de que você está se dedicando para os projetos e para as ações que vão mudar os dias, as semanas, os meses, os anos da sua vida. Então cuida para você não ficar perdida com todos os vícios que eu citei aqui. Eu usei redes sociais, mas também usei outros vícios, para que isso não seja uma fuga, para que você não vá para lá só porque você está entediado com a sua rotina, mas para que você tenha uma rotina que realmente você ame, porque você está construindo projetos que serão grandiosos e maravilhosos na sua vida real. E se você não está inscrito, se inscreva, porque toda semana nós temos vídeos aqui de crescimento e desenvolvimento pessoal e está sendo maravilhoso dividir aqui a minha evolução com vocês. E claro, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Quero estar lendo aqui o seu comentário, ver o que você pensa a respeito dessa questão de estar perdendo o nosso tempo nas redes sociais, queimando nossas horas importantes de existência e pouquíssimas, né? Só 100 anos, gente, é muito pouco pra ficar perdendo nosso tempo nas redes sociais desse jeito que estamos perdendo. Comenta aqui, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Vou estar lendo e respondendo você também. E vou deixar na descrição do vídeo também um vídeo pra você assistir, que é sobre comparar a nossa vida real com os trechos das redes sociais. Já tem um vídeo aqui que eu fiz no início desse ano, eu quero que você assista e também deixe seu depoimento lá pra ver o que pensamos parecidos ou diferentes nesse assunto, tá bom? Beijocas, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!